Bem, falar um pouquinho para vocês aqui sobre o colar cervical, né? O colar cervical ele é muito utilizado pela gente neurocirurgião em diversas situações que o paciente tem uma fratura na coluna cervical e nem sempre essas fraturas elas são cirúrgicas. Vou pegar um modelo aqui para vocês entenderem um pouquinho a lógica do colar cervical, né? Nossa coluna cervical ela é muito móvel, ela tem muita movimentação. Então, quando você tem uma fratura na coluna cervical, há uma chance razoável disso gerar uma instabilidade e precisar de uma cirurgia. Mas muitos pacientes, né, eles têm uma sorte de ter a fratura e não gerar grandes instabilidades. E ser possível para a gente fazer o tratamento conservador. Só que quando quebra, dou até esse exemplo para paciente, quebra um dedo, quebra a mão, quebra a perna, a gente engessa. A coluna cervical não tem essa possibilidade de engessar. O que a gente utiliza para deixar a coluna menos móvel enquanto isso calcifica é justamente o colar cervical. Tem um monte de nome, um monte de tipo, um monte de subtipo. Não vou entrar em detalhes aqui para você, mas o colar cervical, a lógica dele é justamente isso, deixar o seu pescoço parado, você não ficar movimentando, enquanto isso está calcificando. Às vezes, quando você fica movimentando muito, aquilo calcifica de uma forma incorreta, aquilo pode gerar uma instabilidade, aquilo pode gerar algum problema. A gente sabe que é muito chato quando a gente passa o colar cervical, porque muitas vezes o paciente tem que ficar semanas ou meses utilizando ele até aquilo calcificar. E tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente está mexendo no pescoço. Estou falando com vocês aqui, mexendo no pescoço o tempo todo. E o paciente fica numa posição que às vezes é uma posição incômoda, né? O colar cervical, em caso de fratura, é aquele que tem aquele mais rígido, sabe? Então, normalmente a gente utiliza ele por um tempo, às vezes na fase final a gente modifica. Tem outro problema que às vezes acontece, é que o paciente, o fato de ficar sem parado, ele enfraquece a musculatura do pescoço, né? Porque ele não pode movimentar, porque você está usando o colar, e às vezes ele tem que fazer uma fisioterapia, tem que fazer uma reabilitação, alguns ficam com dor. Quando você tira o colar, perde um pouquinho mesmo a musculatura e às vezes a gente tem que fazer até uma transição. É quase um desmame que a gente chama, né, do colar. Você usa aquele rígido por um tempo, depois coloca aquele mais de espuma, quando você não precisa mais de uma mobilização tão importante. Então, o colar cervical, ele é muito relevante no tratamento, revolucionou o tratamento das fraturas de coluna, evita muitas vezes cirurgia, porque você consegue estabilizar, e algumas vezes a gente fala para o paciente, você vai usar o colar para a gente ver se vai calcificar. Muitos desses ficam bem, sem grandes problemas, a gente faz a conduta conservadoras, e outros podem ter alguma instabilidade tardia. Fratura em coluna cervical é sempre complicado, mas uma das possibilidades de a gente utilizar é justamente o colar cervical, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.